E no programa de hoje, a gente vai falar sobre a estiagem que completa um mês em Rio Preto e levou o SEMAI a divulgar um alerta para um risco de racionamento no abastecimento. E nós vamos falar também na sequência do lançamento da conjuntura econômica de 2022, a conjuntura que faz um raio-x aí das atividades econômicas, empresariais, sociais, um raio-x aí da cidade de São José do Rio Preto. Mas a gente começa o programa falando da falta de chuvas em Rio Preto, que completa um mês de estiagem, acende o sinal alerta no SEMAI, que não descarta aí impor um racionamento no abastecimento de água se não chover, né, se não houver aí precipitações nos próximos dias, semanas. Isso porque além da estiagem de um mês, esse ano Rio Preto registrou índices menores de chuva que anos anteriores. Mas sobre isso, para entender direitinho o que está acontecendo, converso agora com o coordenador de operação e distribuição de água do SEMAI, o Rafael Zerunian, que está aqui no Zoom comigo. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, bom dia. Legal, obrigado por nos atender, Rafael. Bom, vamos lá, qual que é a situação hoje do abastecimento em Rio Preto, a situação da represa, que responde aí por uns 30%, né, do abastecimento, os poços profundos, o aquífero Guarani, Bauru, faz um panorama aí da nossa situação de água, Rafael. A gente o abastecimento continua normalizado por enquanto, ainda não foi necessário reduzir a vazão de captação ali, que a gente capta ali na estação de tratamento de águas pela represa, porém, como você disse, a gente está completando aí um mês sem chuvas e isso acende esse sinal de alerta, né? Esse sinal amarelo aí, para que nós já tenhamos algumas estratégias aí para evitar ao máximo que haja necessidade de racionamento. O SEMAI tem feito alguns investimentos ao longo desses anos, como a perfuração de novos poços no aquífero Bauru e também no Guarani. Um dos exemplos é o novo poço do Palestra, que ajuda a abastecer ali a parte da Zona Norte e a evitar um pouco desse impacto. Mas, como eu te disse, ainda não houve necessidade nenhuma de fazer nenhuma restrição no abastecimento, mas, claro, a gente precisa continuar investindo no combate de perdas, né, e desperdícios, tanto na rede pública, que é o trabalho que o SEMAI vem executando, mas também dentro dos domicílios, né, nas residências, assumindo posturas, hábitos que sejam mais racionais. Quais seriam esses hábitos? Qual a recomendação à população nesse momento de estiagem, Rafael? A gente sempre recomenda, né, aquela atenção na hora que for tomar banho, escovar o dente, lavar a louça, não deixar a torneira aberta à toa, evitar ao máximo aquele tipo de costume de lavar a calçada, o carro com aquela mangueira aberta, então trocar isso por um balde, né, que é onde você tem um controle melhor ali do que vai ser utilizado. E, sobretudo, também verificar se não tem vazamentos na casa. Então, um vazamento ali naquele registro de torneira, numa tubulação que está ali na parede infiltrada ou numa válvula de descarga. São pequenas atitudes que, quando todos fazem ao mesmo tempo nas suas residências, dá um impacto bastante considerável aqui na demanda do abastecimento. Ok. Ô, Rafael, há um tempo se falava que Rio Preto perde até 30% da água na distribuição, na rede pública, principalmente aqui na região central, Maceno, que tem uma tubulação mais antiga, aí, de décadas. O que o SEMAI tem feito em relação a isso? Há uma troca, uma manutenção constante dessa rede? É possível fazer essa substituição? Como é que vocês trabalham isso? Atualmente, nossa perda foi reduzida para um patamar ali, aproximadamente 20% daquilo que se distribui é perdido. Então, a gente conseguiu reduzir bastante esse índice nos últimos anos. Isso vem sendo feito com investimentos, tanto em automação, né, em equipamentos mais modernos para a localização desses vazamentos. Então, é feita uma pesquisa, principalmente durante as madrugadas, onde a gente tem pouco barulho. Nossas equipes vão procurar esses vazamentos nos sistemas onde a gente identifica que está tendo maior perda, e com isso a gente consegue fazer a troca estratégica, ou seja, daqueles pontos que realmente precisam ser feitas essas manutenções para reduzir esses vazamentos. Então, as nossas equipes durante a madrugada
identificando que algum sistema está com algum problema de abastecimento, pesquisa ali com um equipamento que utiliza de um sensor acústico para verificar, para a gente localizar onde é que está esses vazamentos pelo som. Então, a gente faz esse trabalho durante a madrugada e isso ajuda muito a reduzir essas perdas. Além disso, a gente tem feito um trabalho extenso de controle de pressão, porque, no fundo, as nossas redes são como se fosse a artéria do nosso corpo, né? Então, a pressão alta tende a ter maiores problemas de vazamento, a estourar mais rede. Então, a gente tem feito esse trabalho de reduzir pressão nas redes de distribuição para conseguir ter uma maior vida útil desses ativos, né? E fora as manutenções que são executadas todos os dias pelas nossas equipes aí, consertando esses vazamentos. Então, são vários fatores que implicam nisso e várias frentes que o SEMAI tem que atuar, além, por exemplo, da fiscalização de ligações clandestinas, fraudes, que isso também é feito diariamente. Então, o SEMAI tem feito esse programa, esse controle, esse combate das perdas aí de uma forma bastante intensa nesses últimos anos, justamente para dar uma saúde a mais, dar um fôlego a mais no abastecimento nessas épocas de estiagem. Muito bom. O Rafael, ano após ano a gente tem visto aí uma diminuição constante de chuvas, né? Cada ano chove menos, maior período de estiagem, etc. Qual a estratégia do SEMAI a longo prazo, se esse cenário se repetir e a cada ano a gente registrar menos chuvas? É possível aumentar a capacidade de armazenamento da represa? Como que o SEMAI projeta aí para 10, 20, 30 anos o abastecimento de Rio Preto? O SEMAI tem várias estratégias de curto, médio e longo prazo, né? A mais definitiva de longo prazo realmente seria a buscar essa água lá no Rio Grande, algo que já está em projeto, já está sendo desenvolvido aqui pelo SEMAI, e isso prevê não só a resolução do problema atual, mas prevendo a evolução, né, populacional, o crescimento da população para as próximas décadas. Então, esse seria o trabalho de maior longo prazo. Agora, em curto prazo, o SEMAI tem perfurado novos poços, né, como esse que eu citei do palestra, que permitem a gente ter uma reserva estratégica ali para esses momentos de estiagem e fazer essa captação dos aquíferos, né, essa captação subterrânea, que não é tão impactada imediatamente pela falta de chuva. Então, temos feito essas perfurações, né? O SEMAI aí tem mais algumas perfurações em andamento, tanto do Bauru quanto do Guarani, e também o processo de desassoreamento da represa, justamente nisso que você falou, tentando aumentar ali o volume de reserva. Então, são várias estratégias, elas são executadas todas simultaneamente, não tem uma única resposta para esse assunto, né? E é isso, a gente precisa controlar essa perda o máximo possível e contar com essa colaboração da população também para ajudar a gente nessa empreitada. Seria possível, não sei, pergunta de leigo, aumentar ali o vertedouro, a barragem ali para, consequentemente, vazar menos água? A nossa represa, ela tem uma característica que a função dela não é tanto de ter um volume tão grande de armazenamento, porque você precisa manter os corpos hídricos que estão a jusante dela, ou seja, estão depois dela. Então, é preciso manter uma vazão tal que a gente não mate, né? Que a gente não interrompa a vazão dos outros corpos hídricos que dependem desse volume. Então, a gente tem uma vazão de outorga, o DAE permite que o SEMAI faça essa captação ali e a gente não pode superar ela. Essa vazão de outorga será possível fazer ela após essa reforma que está sendo executada na estação de tratamento no Palácio das Águas. Vai permitir também que a gente, em épocas de chuva, em épocas de maior disponibilidade hídrica, consiga retirar mais água dessa represa e preservar os poços realmente como uma reserva estratégica para os momentos de estiagem. O que está sendo feito exatamente ali no Palácio das Águas? Que faz tempo que está parado ali, aquela torre, o aerador, acho que chama, né? Sim, faz tempo que está parado, aí fala que está em obra, mas a gente passa ali, não vê nenhuma movimentação, nada. Explica para a gente o que tem sido feito ali.
Ali estão sendo executadas várias obras ao mesmo tempo, todas elas em relação à infraestrutura da estação, né? Então, estão sendo trocados equipamentos de bombeamento, de tratamento, de dosagem, válvulas, todos esses equipamentos que, com o tempo, com a vida útil deles, que já chegava ao fim, a gente precisava que eles fossem modernizados para serem mais eficientes, ou seja, para gastar menos energia para produzir o mesmo resultado e que fossem mais eficazes, que executassem de fato o seu trabalho. Então, está sendo feita a recuperação estrutural dos reservatórios, está sendo reformada toda a parte do bombeamento, do tratamento, está sendo modernizado também as etapas ali de tratamento para reduzir o volume que se perde no processo. Então, essa reforma tem realmente como assim, objetivo tornar a nossa estação de tratamento mais moderna e mais eficaz. O SEMAI deve acompanhar as previsões aí meteorológicas, né, os cenários, enfim. Qual que é a expectativa para vocês? Essa estiagem vai ser prolongada? Vocês têm previsão de chuva para quando? Como é que é feito esse acompanhamento? As previsões de chuva, elas são quanto mais próximas do evento, maior a certeza que você tem sobre elas, né? Então a gente acompanha assim cotidianamente aqui. Não temos previsões de chuvas para os próximos dias. Justamente por isso é importante esse alerta, né? Esse sinal amarelo. Mas quando a gente compara com outros anos, por exemplo, como foi o caso de 2020, em 2020 choveu, até esse momento do ano, já tinha chovido 805 milímetros. Nesse ano, a gente teve 695. Se você pegar 2020, foi necessário fazer o racionamento ali por volta de setembro, em torno de 40 dias. Então, o cenário ele é favorável para que exista essa necessidade. Por isso, a gente precisa se antecipar a ele, fazer essas estratégias de controle, fazer essas estratégias de redução de desperdício, para que a gente possa prolongar esse tempo ao máximo possível, né? Se não chover e o racionamento for inevitável, qual é o prazo que vocês têm aí para iniciar esse trabalho? E o que é feito? Ele é interrompido, o fornecimento, em alguma hora do dia? Como funciona o racionamento? Ainda não há essa perspectiva de que o racionamento seja feito em algum momento. A gente está trabalhando semana após semana analisando essas condições meteorológicas, mas quando normalmente a gente tem racionamento, a gente tem ali um período do dia onde se faz a interrupção do abastecimento e a gente prioriza ao máximo a utilização da captação subterrânea, como eu te falei. Então a gente passa a utilizar os poços na sua plena capacidade para tentar substituir essa água que a gente deixa de retirar da estação. Muito se fala do consumo doméstico, né, para desligar a torneira na hora de escovar o dente, todas aquelas dicas que você falou aí no começo da entrevista. Mas e grandes consumidores, lava rápidos, agricultura, é feito um trabalho de conscientização com esse pessoal? Academias de natação, clubes, etc. Com certeza, eles são boa parte desse consumo e são muito importantes nessa conta. Uma das estratégias que tem sido utilizadas por grandes estabelecimentos e que é assim de suma importância para isso se manter é a utilização de água de reuso, por exemplo. Então, você captar ali água de chuva num reservatório, fazer um pequeno tratamento ali para utilização, por exemplo, para limpeza de pátio ou até mesmo em lava rápido, como você citou, essa água pode ser reutilizada para esses tipos de utilização que não são para consumo humano. Então, esse tipo de situação, esse tipo de atitude que esses grandes consumidores têm, por exemplo, o próprio controle da pressão dele interna dentro das suas tubulações, treinamento com as suas equipes para evitar o desperdício, com seus funcionários para evitar o desperdício. Tudo isso, toda essa conta junto de todo mundo ajudando, tem um impacto gigantesco aqui na hora da gente calcular essa demanda do sistema. Nesse período tem um outro problema também, que são as queimadas, a consequente fuligem e aquela sujeira em quintais quando vem, né? E aí é um bairro inteiro, bairros inteiros atingidos, e aí é inevitável jogar água para tirar aquela fuligem, é impossível varrer, porque vira um pó.
Como que o SEMAI lida com isso? Há um trabalho também para evitar as queimadas? Como que é? O trabalho de queimadas, o SEMAI participa como um auxiliador, né, do Corpo de Bombeiros, participa participa ali do plano de contingência para que se evite essas queimadas, né, juntamente também com a Defesa Civil e outros órgãos da Prefeitura Municipal. Então, todo mundo é integrado nesse plano de contingência, a Guarda Municipal faz a vigilância desses locais para que não haja aquele tipo de incêndio criminoso, pessoal que vai lá propositalmente colocar fogo. Então, a gente tem todo esse trabalho em conjunto com esses outros órgãos e prestamos, né, com a maior presteza possível o apoio para o controle quando de fato acontecem esses incêndios. O SEMAI participa ali ligado com o Corpo de Bombeiros para fornecer o maior volume de água possível ali rapidamente para que seja feito esse controle dos incêndios. A gente entende, claro, quando isso acontece, essa fuligem realmente atrapalha, até para quem tem problemas respiratórios é um problemão. Mas é isso, a ONU recomenda que cada habitante consuma por dia para atender suas necessidades 110 litros por habitante, né? Aqui em Rio Preto, nossa média é de 250 litros por habitante. Então, realmente, é um consumo muito maior. Claro, justifica-se pelo tempo seco, pelo clima pelo calor mais intenso que é da nossa cidade, mas também precisamos, sim, adotar outras medidas aí, de racionalização do consumo para que a gente possa ter mais sustentabilidade no sistema. Eu sei que não cabe ao SEMAI especificamente, às outorgas, licenças, etc., mas qual é a política de perfuração de poços artesianos hoje em Rio Preto? Se uma casa, enfim, quer perfurar um poço ali para ele ter água, isso é permitido? E qual a previsão de novos poços aí pro SEMAI? Há ainda essa capacidade dos aquíferos? Porque parece que um tempo atrás o Guarani já tinha... não era mais possível perfurar Poço Profundo Guarani. Quanto à questão da outorga para poços particulares, ela é fornecida pelo DAEE, né, que é um órgão estadual, e leva alguns critérios que são desse órgão estadual, né? Então, depende de várias questões que são analisadas ali em relação à propriedade da pessoa, sobre a real necessidade, o volume que ela pode ou não explorar, é o DAE que dá essa diretriz. O SEMAI ainda pode perfurar novos poços do aquífero Bauru, e isso tem sido realizado ao longo dos anos, né? Tem sido feitas novas perfurações, e realmente, como você falou, a gente está com uma área bastante restrita para a perfuração de novos poços do Guarani. Contudo, ainda tem sido feitas novas perfurações aonde é possível. Hoje a gente já fez essa do Palestra, temos mais uma ou duas aí em planejamento para ser executados, mas realmente já chegamos num momento onde a gente já não tem mais áreas disponíveis, uma vez que esses poços eles precisam ter um raio de distância entre eles, para que um não interfira no outro, e quando você coloca eles distribuídos no território da cidade, já começa a sobrar poucos lugares onde isso seria possível, onde essa perfuração seria possível. Perfeito. Para a gente encerrar, Rafael, você falou que a solução a longo prazo é mesmo buscar água no Rio Grande. Dá mais detalhes, como é que está esse projeto? Porque parece que o recurso para o projeto executivo já existe, né? Em que fase que está isso? Já se iniciou? Tem alguma empresa trabalhando nisso? É o próprio SEMAI que vai fazer esse projeto? O SEMAI está nessa fase do projeto executivo. Ele é um projeto com muitos detalhes, tem que ser realmente uma coisa ali feita com o maior cuidado possível, porque envolve muitas questões em relação ao sistema já existente, né? Como que essa nova captação se interligará com os sistemas existentes. Então, a gente está nessa fase do projeto executivo com uma empresa, já tem uma empresa contratada nesse sentido, trabalhando em conjunto com o SEMAI para a execução desse projeto, e é essa fase que a gente se encontra no momento. A gente tem a outorga já, né, da captação lá, né, da exploração lá no local, e estamos aí executando esse projeto para que a gente desenvolva essa solução aí no longo prazo. Muito bom. Tem um prazo para isso?
Não, eu ainda não tenho, a gente não tem um prazo definido, né? Seria, disse que em torno de 10 a 20 anos para começar a ter os efeitos dessa obra, né? Como eu te disse, é uma obra pensando na evolução Futuro, né? populacional de Rio Preto, né? Mas a gente precisa começar agora, porque, como eu te disse, ela tem muitos detalhes para serem resolvidos, então a gente precisa realmente se iniciar, né? Dar esse passo nesse momento, para que nas próximas décadas a gente tenha uma alternativa. Perfeito, gente. Conversei com o Rafael Zerunian, que é o coordenador de operação e distribuição de água do SEMAI. Ô, Rafael, sobre a estiagem aí, enfim, a possibilidade de racionamento nos próximos meses, se não houver chuva. Antes da gente encerrar, há um tempo atrás a imprensa aí noticiou um possível estudo que apontaria, não sei se é a tua área, mas uma contaminação por metais pesados na água de Rio Preto. Depois nos falou mais nisso. O que virou isso daí? O estudo era sério, não era? O que o SEMAI pode dizer? Vou te falar, essa questão da qualidade da água foge um pouco do meu escopo aqui de trabalho. A gente tem uma outra equipe, né, com engenheiros químicos aqui que são responsáveis por essa área. O que eu posso te falar, assim, com tranquilidade, é que a água que a gente distribui aqui, ela passa por sistemas rigorosos aqui de análise com laboratórios, inclusive do próprio SEMAI, e a água está dentro dos limites ali, dentro da regulamentação da Anvisa. Então, a população pode ficar tranquila que não há nenhuma distribuição de água fora desses parâmetros. Mas seria mais interessante, para discorrer um pouco mais sobre isso, o pessoal realmente específico da área de tratamento. Perfeito. Pode beber água da torneira, então. Pode, eu bebo na minha casa tranquilamente. Então tá bom, gente. Tá, então, Rafael Zerunian, coordenador de operação e distribuição de água do SEMAI, falando desses 30 dias aí de estiagem, o que levou o SEMAI a divulgar um alerta para o Rio Pretense economizar água, usar com racionalidade e do risco aí de um racionamento nos próximos dias. Obrigado, viu, Rafael? Eu que agradeço. Tudo de bom. Tá aí, então, gente. Então é isso aí, usar água com sabedoria, com racionalidade, que é um bem finito aí, como a gente vê. Cada ano, menos chuva temos registrado, não só em Rio Preto, né? Toda a região sudeste aí, inclusive a Amazônia lá, enfim, são as mudanças climáticas.